Sakamoto, a Michelle comete alguma infração, digamos assim, ao afirmar que Bolsonaro é aquele presidente que não perdeu as eleições? Dentro do Bolsoverso, que é o universo paralelo dos seguidores radicais de Bolsonaro, ela não cometeu nada, porque ela está falando o quê? Que Jair Bolsonaro ganhou as eleições. Agora, dentro do universo da população brasileira, é claro que a Michelle está mentindo. É mentira. As palavras são importantes. Ela é uma mentira da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Bolsonaro perdeu as eleições, mais de 2 milhões de votos de diferença. Foi registrado, foi reconhecido, está lá. Tem um presidente, não sei se ele percebeu que tem outro presidente no Palácio do Planalto governando. Então, sim, é outra pessoa. Agora, o discurso é interessante porque é o seguinte, essa semana foi uma semana muito difícil para os bolsonaros. Teve a super quinta dos depoimentos, né? 8 pessoas convocadas para falar sobre as joias dadas por governos árabes ao governo brasileiro, ao patrimônio brasileiro. Depois, surrupiadas, né? Enviadas para o exterior para serem vendidas para ricaços norte-americanos. E aí, o que acontece? Depois tiveram que ser resgatadas e devolvidas para o Tribunal de Contas da União, né? Esse esquema bolsonarista envolveu um monte de militares, envolveu muita gente. E a Polícia Federal está investigando as responsabilidades. Michelle ficou em silêncio, Jair ficou em silêncio. Quem falou? Mauro Cid, que é o ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro, o pai de Mauro Cid, que é um general do Exército. Mauro Cid é tenente-coronel, o pai de Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, é general. E Frederico Wassef, que era chamado de O Anjo pela família e que é advogado da família. Esses falaram, ninguém sabe ainda o que falou. O fato é que, só para terminar, a questão das joias pega muito mais pesado nos eleitores. Quando você chama Jair Bolsonaro de genocida, as pessoas, genocida? Quando você chama de golpista, o pessoal, golpista é uma coisa meio etérea, não é? Agora, quando você fala ladrão de joias, pega mal. Agora, Juliana, aproveitando o evento aí do PL Mulher, eu fui até olhar os números da Justiça Eleitoral e me surpreendi, porque 46% dos filiados aos partidos no Brasil são mulheres. É um número que eu até imaginava que fosse menor. Mas nas últimas eleições, as eleitas foram só 18%. Tem muito que avançar, né? Tem demais. A gente tem os partidos têm essa preocupação em ter cada vez mais mulheres entre os seus afiliados e elas se interessam pela política. Isso que é interessante, né? A gente tem visto essa presença cada vez maior e esse interesse crescente. Mas realmente a gente não tem ainda representatividade que espelhe o que é a população brasileira. A gente sabe que esse é um caminho longo, isso vem de uma questão, inclusive, histórica e estrutural, mas a gente ainda caminha a passos muito lentos para ter essa... Eu não vou dizer nem equiparação, porque eu acho que isso é um objetivo de longo prazo, mas a gente não está nem perto de ter qualquer tipo de representatividade um tanto maior, né? Um pouco mais próxima, inclusive, do que seria aí o ideal. A gente tem caminhado lentamente, mas caminha. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que cada vez mais estimular, inclusive, que essas participações aconteçam. E isso passa necessariamente pelos partidos políticos.